Pois então, eu estava assistindo ao último vídeo publicado pelo canal Mamãe Falei no YouTube, pelo menos o último que eu assisti, no qual o Arthur Duval confronta o comentário de Pedro Bial dirigido ao documentário da tal da Petra Costa, né? Eu não assisti o documentário, né? Então eu vou estar, provavelmente estarei produzindo um julgamento superficial. Mas a questão é a seguinte: se queremos estudar sobre um determinado assunto, por exemplo, queremos estudar sobre o comunismo, é indispensável a leitura das obras de Karl Marx, Lenin, Stalin, Trotsky, Gorky, ou de comunistas mais modernos, Antônio Gramsci, Herbert Marcuse, Adorno, né? Horkheimer. Aqui no Brasil, né, você tem os grandes estudiosos do comunismo, como o próprio professor Olavo de Carvalho, o César Augusto Avelar Coutinho, né, e um dos grandes representantes do comunismo já falecido, que é o Jacob Gorender, entre outros, né, cuja a citação nominal é dispensável, porque estão todos aí já bastante popularizados. Então, na medida em que o tempo passa e vamos, né, seriamente buscando aprender sobre o comunismo, a sua ação na história, né, a ação dos seus agentes, de seus representantes políticos, artistas, escritores, enfim, na medida em que vamos compreendendo os meandros dessa praxis que é o comunismo, o marxismo, né, e o leninismo, podemos incluir aí, determinados tipos de conteúdo que são publicados por aí, provavelmente esse novo documentário dessa tal Petra Costa, são fáceis de serem sacados já pelo seu, vamos dizer assim, pela sua apresentação sumária, né? O Arthur disponibilizou um trecho de uma entrevista que essa Petra Costa concedeu aí para fora, não sei se foi nos Estados Unidos ou em algum outro país, e pelos comentários que ela deixa ali, vamos dizer assim, pelo tipo de discurso que ela faz, supostamente em prol do Brasil, do nosso país, contra, né, opondo-se ao governo Bolsonaro, e as acusações que ela coloca, né, neste discurso, a gente percebe que certamente o documentário é tão leviano, o conteúdo do documentário ele é tão leviano quanto as palavras dela. Não tem como. Aquele discursinho, sabe? Pense numa menina mimada de uns seus 12, 13 anos que está revoltada contra o seu pai porque ela não o compreende. Pensemos aqui, vou sacar aqui um trecho da música do Legião Urbana, Pais e Filhos, em que o Renato Russo solta aquela maravilhosa frase, né, na qual ele diz: Você me diz que os seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. É mais ou menos isso. Isso levando em conta que ela tem um bom caráter. Eu não sei se ela tem um bom caráter, né? Não posso julgar. Mas sendo otimista, digamos que ela tem um bom caráter e que ela esteja iludida, né? Porque pelo menos é o mínimo que o discurso dela apresenta, é uma ilusão, né? Esteja ela consciente dessa ilusão ou não. E não que o governo Bolsonaro não mereça críticas e nem questionamentos. Nós temos que questionar. Eu, como eleitor de Jair Bolsonaro, questiono, né? Quando eu e os meus amigos nos encontramos, nós conversamos sobre, mas nós nos informamos, nós estamos interessados na verdade, sem pressa, né? E não temos, claro, eu também não tenho, eu não tenho um carisma, nenhuma capacidade de mover pessoas no sentido de se promover uma ação que possa ter um eco positivo e efetivo lá, por exemplo, entre os líderes políticos, no STF, em Brasília, enfim, uma coisa que possa ecoar e chegar aos ouvidos do nosso presidente. Eu não tenho, mas pelo menos estamos buscando estar conscientes diante da situação e o que fazermos diante dela, né? Independente de estarmos anônimos para o mundo, né? Agora,
um documentário como esse, cujo conteúdo eu não conheço, mas que posso mais ou menos imaginar, né, pelos comentários que a sua autora deixou, né, na entrevista ali colocada pelo Arthur. Bom, é óbvio que se trata de uma coisa leviana e uma coisa que é mais perecível que os alimentos mais perecíveis que possamos acondicionar na geladeira. É um troço que não dura, é uma coisa que provavelmente já é abortada já no seu lançamento. Se até o Pedro Bial, que é um jornalista que esteja mais dentro do sistema do que o Pedro Bial, o próprio Pedro Bial já fez um comentário bastante eloquente, até genial, porque, e né, ainda considerando as palavras da menina ali na entrevista, não é possível que uma pessoa queira defender a verdade com o discurso daquele, com acusações, né, a partir de acusações como aquela. Né? Aquilo é, vamos dizer assim, é só o discurso ideológico, o discurso de milícia, aquela coisa já desgastada, né? Aquela coisa já que saturada, que já não produz efeito, só vai produzir um efeito em mentes incautas, como diriam o Augusto Nunes, né? Grande jornalista brasileiro, né? Jovem Pan. É só, tem que estar muito desatento e muito descuidado para levar a sério aquelas acusações. Pode-se provar aquilo? Bom, então qual que é o esforço? Porque aquele discurso que saiu, né, da garganta dessa Petra Costa lá na entrevista aí internacional que ela concedeu, suposta representante do Brasil, esse discurso eu vejo na boca de todo mundo, de muita gente que me rodeia. E não passa de um discurso. Mas quais são exatamente as fontes que levam a esse discurso e quais são, de fato, né, as evidências para se provar que cada uma daquelas acusações procede na realidade? O governo Bolsonaro está cheio de problemas. Tá. Ele está sendo menos eficaz do que deveria ser. Mas, ainda assim, eu, pessoalmente, prefiro Bolsonaro lá do que Lula, ou do que qualquer outro representante de um partido de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, enfim. Ainda assim, vamos dizer, é menos pior o Bolsonaro lá. E o pessoal que está produzindo tudo isso, que se opõe ao governo, né, não está ajudando em nada. E, ao mesmo tempo, estão se queixando de que supostamente estão tendo a sua liberdade de expressão tolhida. Mas como? Todo mundo fala tudo contra o presidente, mesmo na época do Lula. Todo mundo mandando tomar no cu, xingando o cara de ladrão, tacando ovo. E no governo Bolsonaro é quase a mesma coisa. Então, esse pessoal aí, essas babaquinhas de milícias, esses babaquinhas idealistas de esquerda, eles podem reclamar de tudo, menos de que não há menos de que a sua liberdade de expressão esteja sendo tolhida aqui no Brasil. Se tem uma coisa que não é tolhida aqui no Brasil, é liberdade de expressão. As pessoas falam o que querem. Inclusive até esta criaturinha patética está lá fazendo esse. Não é um discursinho de ódio, é um discursinho dramático, digno de uma novela mexicana, né? Com acusações levianas. Então é claro que, né, é uma vergonha. Isso, se tem gente aí reclamando que o Brasil é uma vergonha agora por causa do Bolsonaro, não se esqueça que Lula já está fazendo o Brasil passar vergonha desde o seu desde do tempo do seu governo. Dilma, né, vamos dizer assim, intensificou a vergonha internacional do Brasil e discursos como esse, dessa tal Petra Costa, nessa entrevista, fazem mais vergonha ainda para o Brasil. Então, se o nosso atual presidente, né, por meio de suas palavras ou de suas sanções, pode causar algum prejuízo ou alguma vergonha, pense que o pessoal de esquerda faz isso ao quadrado. E ainda faz. Não se esqueça, gente. Aqui é difícil prevalecer. No mundo, né? Não é só aqui no Brasil. No mundo é difícil prevalecer. O bem assim ele prevalece durante um tempo. Mas, como diria o grande filósofo Chesterton, né, no seu exemplo lá
Você vai pintar um poste todo de branco e você, para mantê-lo branco, você vai estar sempre aqui fazendo alguns ajustes, alguns retoques devido à ação do tempo. É a mesma coisa. Se não houver essa manutenção da boa administração, dificilmente. Se começar a relaxar, se começar a afrouxar moralmente e profissionalmente, né, e se der espaço apenas para o discurso e para a vaidade, é nisso que vai dar. O reflexo vai ser esse. Aquela criaturinha patética fazendo aquele discursinho dramático, ridículo e iludido, né, para uma TV internacional. Era isso.